Na videoaula de hoje, nós iremos resolver duas questões a respeito da lei de Ampère com correção de Maxwell. E vamos começar com o problema do capacitor. Temos um circuito bem simples com uma fonte de tensão e um capacitor. Esse capacitor tem uma capacitância C, que a gente vai dissertar sobre ela brevemente, e tem uma distância entre as duas placas paralelas, é um capacitor de placas paralelas, D. Então, qual que é a grande questão aí? Meus amigos, nós temos uma corrente elétrica circulando nesse circuito. Mas o capacitor não tem nenhum fio ligando uma placa a outra. O capacitor ele é um elemento que armazena, um elemento de circuito que armazena energia em formato de campo elétrico. Então você tem duas placas, uma com uma densidade de cargas positiva e a outra com uma densidade de cargas negativa, de uma maneira que forma dentro delas um campo elétrico que sai da positiva e chega na negativa. Só que essa variação desse campo elétrico com relação ao tempo tem uma contribuição para a corrente elétrica ou para a circulação do campo magnético, que é o que nos fala a lei de Ampère, né? A lei de Ampère é integral de B dl igual a μ0i mais μ0 da integral de superfície, aqui é no bordo de S, de ε0 del t de E, ou seja, esse campo elétrico variando com o tempo, escalar ds. Ou seja, a gente tem um campo magnético atravessando uma certa espira. Se a gente soma as participações do campo magnético ao longo de toda a espira, a gente encontra a corrente elétrica. Mas, se não tiver, mas não necessariamente precisa ter a espira para ter um certo valor de corrente elétrica. Se a gente somar nessa superfície as variações temporais do campo elétrico, aparece uma participação nessa corrente elétrica. Tudo bem? E é isso que nós vamos estudar aqui. Então, vamos traçar uma superfície S que engloba uma placa desse capacitor. Essa é a nossa superfície S. E vamos achar, então, a densidade de corrente de deslocamento, que é igual a ε0 del t de E. Só que quem que é esse campo elétrico? A gente pode escrever o campo elétrico no capacitor como a diferença de potencial, ou seja, dessa fonte aqui, V de t, dividido pela distância entre as placas. Notou que uma das unidades de medida do campo elétrico é volt por metro, né? E isso na direção normal ao capacitor, que é onde esse campo está apontando, como a gente viu aqui. Então, quem que é V de t? É V0 cosseno de ômega t na direção AC, dividido por D. Então, vamos substituir isso na densidade de corrente de deslocamento. Isso vai ser ε0 del t de quem? De V0 cosseno de ômega t dividido por D na direção AC. Bom, V0 e D são constantes, então a gente pode tirar da derivação. ε0 V0 sobre D. Agora é derivada com relação a t de cosseno de ômega t, uma regra da cadeia, né? Derivada da função de dentro, ômega t d ômega t dt dá ômega. E a derivada do cosseno da função de fora, né, é menos seno de ômega t. Tudo isso na direção AC, normal, a placa do capacitor. Beleza, então achamos que JD, densidade de corrente de deslocamento, é menos ε0 V0 ômega seno de ômega t na direção AC sobre D. Agora eu quero a corrente. Bom, para eu achar a corrente, basta fazer uma integral de superfície em ambos os lados, né? Lembra que a gente viu isso na aula de lei de Ampère, o conceito de densidade de corrente e como achar a corrente elétrica a partir dela? Então,
Vamos aplicar aqui essa integral na superfície S que a gente traçou. Aqui. De J de escalar ds. No caso, essa é uma superfície fechada, então eu posso colocar o círculo. Isso vai ser igual a integral em S de menos ε0 v0 ômega seno de ômega t na direção AC sobre D. Escalar, esse ds vai ter um módulo e a direção dele é sempre normal à superfície, né? No caso aqui, normal vai ter o mesmo sentido do capacitor, né? Ok. Tudo isso aqui é constante de integração, porque esse ds não vai ter nenhuma função, não vai ter uma variável t com relação ao tempo. E aqui da esquerda a gente tem a corrente. Então, I, que vai ser com certeza uma função do tempo, vai ser igual a menos, eu vou reescrever assim, ó, ε0 vv0 ômega menos seno de ômega t sobre D. Produto escalar entre dois vetores unitários idênticos dá 1. Então, vai ser só a integral em S de ds. Só que veja bem, essa superfície S que engloba, qual que vai ser a área dela? Né? Qual que vai ser a área dessa superfície? Vai ser a placa do capacitor, a área da placa do capacitor. Já que essa área desse fio é totalmente desprezível, para cá não tem praticamente não tem nada, então vai ser a área desse capacitor, tudo bem? A área desse capacitor. Então, essa aqui eu vou falar que é a área do capacitor. Portanto, a gente acha a seguinte fórmula. I de t é igual a ε0, vou colocar o A aqui, sobre D, V0 ômega menos seno de ômega t. Agora, meus amigos, é importante prestar muita atenção. Esse termo daqui, vocês concordam comigo? Que é a derivação da tensão com relação ao tempo. Certo? Derivação da tensão com relação ao tempo. E esse termo daqui, ele é uma constante, em que depende do meio em que a gente está tratando, do material que preenche esse espaço entre as duas placas, que no caso é o vácuo ou o ar, já que a permissividade elétrica do ar e do vácuo são praticamente idênticas. Depende da área da placa desse capacitor, que a gente acabou de desenvolver esse raciocínio, e da distância entre as duas placas. Esse cara aqui eu vou chamar de C, em que esse C ele é a capacitância. É a capacitância, uma propriedade que é do capacitor. Tudo bem? É a capacitância. Vai depender do material que ele é preenchido entre essas duas placas, a área da placa e a distância D entre as duas placas. Portanto, eu acho que a corrente I de T é igual a capacitância C vezes D dV dt. Portanto, está aí essa fórmula tão famosa, que a partir dela, inclusive, se acha a equação do telégrafo, que é uma equação que nos diz aí essa corrente elétrica que a gente estava tratando, né? Na verdade, é uma corrente de deslocamento causada aí por uma variação temporal da tensão elétrica, ou seja, variações temporais do campo elétrico. Tudo bem? Acho que ficou claro aí, inclusive, e óbvio, né, que a unidade de medida é ampere. Ok, perfeito. Vamos para a segunda questão. Por um fio grosso de raio A, passa uma corrente I, distribuída uniformemente. Já deixei sublinhado aqui para o foco tá aí, ó, distribuída uniformemente sobre sua secção transversal. O intervalo estreito no fio, de largura W muito menor do que o raio desse fio, que é A, forma um capacitor de placas paralelas. Encontre o campo magnético no intervalo D menor do que A. Então, a gente vai estudar
no intervalo D menor do que A. Então, a gente vai estar analisando esse campo magnético a uma distância ρ, em que está dentro desse tubo aí de secção transversal de raio A. Cortou, formou um capacitor de placas paralelas, então vai ter um campo elétrico aqui, e esse campo elétrico vai estar variando com o tempo. Perfeito. Vamos lá então, meus amigos. Vamos pensar no seguinte. Como que sabemos da lei de Ampère-Maxwell? A integral de linha do campo magnético é igual a μ0i mais μ0 integral de superfície, aqui é no bordo de S, de ε0 del t de E, escalar ds. Ok. Ele pede esse campo magnético. Beleza. Como que a gente vai achar esse campo magnético? Bom, a partir do momento que a gente cortou esse fio, nessa região aqui, não vai passar a corrente elétrica convencional, que são as cargas elétricas em movimento. Então, esse termo aqui vai para zero. Então, o que a gente vai ter aqui? O que nós vamos ter é o seguinte. É a integral de linha do campo magnético, integral de B dl. Isso vai ser igual a μ0, integral de superfície, de ε0 del t de E, escalar ds. Ok. Temos que trabalhar em cima disso. Ok. Esse termo, ε0 del t de E, ele é a densidade de corrente de deslocamento, que eu vou chamar de JD. Ok. Só que essa corrente é uniformemente distribuída. Então, essa densidade de deslocamento vai ser a corrente elétrica dividido pela área, né? Já que a unidade de medida é ampere por metro quadrado. Ok. Quem que vai ser essa área? Bom, é a área da secção transversal, que é circular. Então, a gente acha que JD é igual a I sobre πa quadrado. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Bom, perfeito, meus amigos. Vamos então, isso aqui, obviamente, na direção AZ. Show! Então, vamos substituir nessa fórmula aqui de cima. Vamos copiar. Opa! Tem um spoiler aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ok. Que eu estava resolvendo antes de começar a aula e esqueci aqui de apagar. Então, vamos lá. Substituindo isso, aqui, o que nós vamos ter? BDL de μ0, integral de superfície, de I sobre πa quadrado, na direção AZ, escalar. Bom, mesma coisa, vai ter um módulo ds e isso vai ser na direção normal à superfície, ou seja, na direção AZ. Ok. Do lado esquerdo, pela simetria da situação, e nós vimos isso na aula de lei de Ampère, o módulo B vai ser o mesmo. A gente está estudando esse campo a uma distância ρ. Tá? Então, aqui, para ρ menor do que A, o campo a uma distância ρ, ele vai ser igual. Vai ter o mesmo módulo circulando. Então, o módulo a gente coloca para fora da integral, B. E vai ser a integral de dl. E a gente achou esse dl lá na videoaula de lei de Ampère, né? Que é ρ de φ. E esse φ vai de 0 até 2π. Bom, se você não entendeu esse passo, para não ficar muito comprido o vídeo, eu convido você a assistir a aula de lei de Ampère, que a gente acha esse dl, que é ρ de φ. Tudo bem? Isso vai ser igual a μ0, I é constante. πa quadrado também. Então, vai ficar I sobre πa ao quadrado. AZ escalar AZ dá 1. Então, vai ficar só a integral
uma superfície S, aqui vou colocar, e aqui é no bordo de S, de ds. Só que quem que vai ser esse ds? Bom, se a gente está estudando a uma distância ρ, vai ser a área que esse campo magnético está circulando. Ou seja, vai ser a área em que essa área é πr². A integral dupla de ds é sempre a área. Então, vai ser πr², já que a gente está estudando o campo magnético circulando a uma distância ρ do centro, né, desse fio. Portanto, meus amigos, vai ficar assim. Aqui vai ficar B, desse lado esquerdo, né? O ρ sai. Integral de 0 a 2π de dφ é 2π. Isso igual a μ0 i sobre πa² vezes πr². Ok. Esse π corta com esse π. Divido por ambos os lados. Aqui vai ficar só ρ e aqui fica 1. E divido por 2π ambos os lados também. De modo que a magnitude do campo elétrico é igual a μ0 i sobre 2πa² vezes ρ. Na forma vetorial, B é igual a μ0 i sobre 2πa² ρ. E como ele está circulando, é na direção φ. Unidade de medida do campo magnético Tesla. Então, meus amigos, resolvemos aí duas questões envolvendo lei de Ampère com correção de Maxwell. Ficou alguma dúvida? Assista a videoaula teórica sobre esse assunto, que eu acho que vai sanar todas as dúvidas e também você pode deixar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.